a gente vê nesse versículo, né? Jesus, ele conhece a igreja por dentro e por fora. Ele conhece os membros da igreja, ele sabe quem são os membros fiéis e quem são os membros que não são fiéis. Ele conhece as pessoas que visitam a igreja, os problemas dessas pessoas, os problemas dos membros da igreja. Também conhece a nossa fé, o nosso zelo, a nossa dedicação, o nosso serviço a Deus. Mas Deus conhece também a região geográfica onde a igreja está. Ou seja, Deus conhece a cidade onde a igreja está. Deus sabe quais são as religiões que estão naquela cidade, né? Quais são as religiões pagãs, os cultos satânicos, as adorações aos demônios, os pecados daquela cidade, os erros daquela cidade. O Senhor conhece tudo sobre tudo, né, na cultura ali. Então, quando ele disse, conheço o lugar onde vocês habitam, é porque ele estava fazendo referência a esse templo, ao deus pagão, Zeus, né, que muitas pessoas estavam se afastando de Deus e servindo ao paganismo, ou as pessoas culturalmente já eram adaptadas a servirem a esse paganismo, e por conta da influência do paganismo e das repressões que tinham, as pessoas não chegavam ao verdadeiro evangelho. Porém, ele diz que dentro daquela igreja tinha pessoas que eram fiéis, e tão fiéis a Deus, que mesmo elas habitando no lugar onde estava o trono de Satanás, onde havia uma concentração do poder do inferno, onde havia uma grande pressão contra a sua fé, mas mesmo assim essas pessoas são elogiadas, porque elas eram fiéis mesmo no lugar mais difícil para testemunharem da sua fé. Olhar, meus irmãos, expressões como essas, ela é algo encorajador para nós. Por quê? Porque o Senhor, Ele espera de nós que nós sejamos fiéis, né? Que nós sejamos fiéis, que nós sejamos perseverantes na nossa fé, mesmo que nós estejamos numa condição onde a nossa provação seja tão grande que a gente sinta a força mesmo do mal, né, do inferno, do diabo lutando contra as nossas vidas em sua maior quantidade, mas sermos fiéis. E ali tinha pessoas tão fiéis que foram fiéis até a morte, como é o caso de Antipas. Mas também dentro daquela igreja tinha pessoas que estavam sendo infiéis a Deus e que estavam se contaminando com a doutrina do paganismo. E aí esse é o foco da nossa mensagem hoje, né? Que ele diz assim, verso 14: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então hoje nós vamos falar sobre o que é a doutrina de Balaão. Primeiro, quem era Balaão? Balaão era um profeta de uma nação cananeia, né? Ele era pagão e ele tinha um espírito de maldição. Através desse espírito, ele amaldiçoava as pessoas, rogava praga, e a praga pegava, né? Pegava. A quem ele desejasse o bem acontecia, né? O bem entre aspas, porque era um espírito mau que fazia. A quem ele desejasse o mal também acontecia. E aí, você vai abrir a sua Bíblia lá em Números, capítulo 22. Veja aí, Números capítulo 22, para a gente estudar um pouquinho sobre Balaão, né? E poder entender esse texto bíblico. E estava acontecendo uma guerra, né, entre o povo hebreu e os moabitas.
Os moabitas eram uma das nações cananeias, aqueles povos pagãos que Deus tinha dito que estava expulsando eles da terra de Canaã para dar posse a Israel da terra de Canaã, porque aqueles povos praticavam feitiçaria, paganismo, idolatria e demonolatria, né? Então, por conta disso, Deus estava rejeitando aquelas pessoas e estava expulsando eles, dando poder a Israel para derrotá-los. E aí, Balaque, que era o rei moabita, ele sabia que Balaão tinha esse espírito de amaldiçoar. E ele sabia que o povo de Israel vinha derrotando todos os seus inimigos. E eles tiveram muito medo quando foram para essa guerra com os israelitas. Então, qual foi a estratégia de Balaque? Ele disse assim: eu vou pagar a Balaão, vou contratar Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E aí, quando Balaão amaldiçoar, o povo será amaldiçoado e eu ganho a guerra. Porém, meus irmãos, ninguém consegue amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Amém? A gente estava até de manhã na escola dominical, a menina perguntou assim: pastor, e macumba, né? Se alguém fizer a macumba para um crente. Tem um testemunho de um ex-macumbeiro chamado Aldo Nascimento, está na internet, eu publiquei no grupo mês passado, não sei quem viu, mas você pode botar lá testemunho de Aldo Nascimento, que ele foi o segundo maior bruxo do Brasil na década de 80 e 90, as décadas de 80 e 90.